ler juntos este texto, Mateus 28, de 18 a 20. Leiamos então. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, nós suplicamos a Tua direção para esse estudo. Abra nossa mente, coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, esse é o texto que nós vamos trabalhar com ele hoje, né? Que é Mateus 28, de 18 a 20. E esse texto, ele tem algumas coisas que nós vamos chamar a atenção para ele aqui. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto, nesse início, é quando Jesus se refere à autoridade. E ele diz assim que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando Jesus fala de autoridade, ele faz ali uma declaração, e ele está nessa declaração, ele está chamando a atenção para legitimar algo que vem depois. Então ele diz assim, olha, eu tenho toda a autoridade, o grego ali é exousia, que é autoridade, poder, capacidade de decisão, e nesse caso ali a autoridade que é uma legitimidade para exercer um poder. Então ele está dizendo, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. A partir daí, ele vai fazer uma declaração que tem a ver com autoridade. Aliás, é em função dessa autoridade que ele faz essa declaração. E a declaração é, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Chama atenção ali para a palavra em vermelho, que é portanto. Essa palavra, portanto, ela é um conectivo. Sempre que a gente for estudar um texto, é importante que a gente esteja atento em relação a essas questões dos conectivos, porque sempre que tem um conectivo, ele está ligando aquele versículo com o versículo anterior. Então, sempre que você tem um texto que começa com portanto, entretanto, depois disso, em função disso, porquanto, todas essas palavras evidenciam que tem alguma coisa para trás. E é exatamente a autoridade. Ide, portanto, quer dizer, em função de eu ter essa autoridade, façam alguma coisa, né? E aí, portanto, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, né? É um conectivo em que a autoridade declarada vai ser para fazer alguma coisa. É a autoridade para mandar ir. O termo grego para esse ir, que é o ide, que nós vemos ali, é um verbo particípio aoristo passivo, masculino e plural. Algumas pessoas falam que este ide, ele, no grego original, ele é indo ou ido, ou seja, tendo ido ou indo fazer discípulos. Essa conclusão é quando você trabalha com a palavra. Se eu pegar exatamente apenas essa palavra ali no grego, oreutentes, se pegar só essa palavra ali, você vai chegar à conclusão que aquilo ali seria mesmo indo. Acontece que o particípio, ele indica uma ação que foi finalizada ou relacionada ao passado e caracteriza pela terminação ado e ido. Isso é no português. Por quê? No grego, ele surge como um gerúndio. Daí o termo indo, né? E além disso, o particípio também ele pode ter a função de um adjetivo, ou seja, de dar qualidade ao verbo ou dar qualidade àquilo que se está referindo, né? Alguns exemplos aí de particípio: o pai era muito folgado, ou fechado o tempo, arrumaram as malas, são exemplos aí de particípio. Só que este particípio,
que nós encontramos aqui, ele é um particípio chamado particípio de circunstâncias atendentes. Ou seja, ele existe para atender uma circunstância. Então, eu não posso fazer uma análise desse termo grego da palavra somente, isoladamente. Eu tenho que fazer uma análise da palavra dentro da frase, porque aí ela já toma outro sentido. Então, ele como particípio de circunstância atendentes, o que acontece? Esse id, ele fica como que dependendo do verbo que tem depois dele. E o verbo que tem depois dele é fazei, né? E aí nós temos aí esses dois termos, que é o id e o fazei. Então, o id está ligado com o fazei e ele é subordinado do fazei. O id é como se ele desse qualidade para o fazei. O id é aquilo que é essencial para que você possa executar o verbo, a ordem do verbo na frente. Sem isso não tem como você executar. Então, fazei seria o verbo principal e o imperativo, no caso aí o fazei é imperativo, ou seja, é uma ordem que está sendo dada. Então, a ordem na frase, no texto grego, ela não está no id, a ordem, o verbo principal que dá a ordem, o imperativo é o fazei, só que o id, ele entra como um auxiliar, como um conectivo verbal do verbo, ele entra como dando uma qualidade ou uma condição para que o verbo possa ser cumprido, né? Aquela ordem no verbo possa ser cumprido. Portanto, olhando no texto em português, é como se eu tivesse dois imperativos, porque o id no português é o imperativo, é como se eu tivesse dois imperativos, porém de graus diferentes. O primeiro imperativo de maior importância ali no texto seria fazei discípulos. E o segundo imperativo é o id. Ou seja, para você fazer discípulo, o que você tem que fazer? Você tem que ir, porque se você não for, não tem como você fazer discípulo. Alguns exemplos disso na Bíblia nós encontramos. Aqui nós temos Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não holocaustos. Então, ide, porém, e aprendei. Veja, para que a pessoa aprenda, tem que fazer o quê? Tem que ir. Nesse texto aqui, o imperativo principal é o aprendei. E o imperativo auxiliar é o ide. Então, é a mesma coisa. É como se fosse uma condição essencial para que o verbo, para que a ordem fosse cumprida. Lucas 5,14, nós temos também uma outra situação semelhante. Ordenou-lhe Jesus que ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua purificação. O imperativo ali está no mostra-te. Você vai mostrar ao sacerdote. E o auxiliar está no vai. Algumas versões, inclusive, nesse Lucas 5,14, esse vai ali é id. Tem algumas versões em português que é id. Então, você vai e mostra ao sacerdote. Esse aqui é a questão das duas. Agora, vamos ver ali a continuação. Nós temos ali batizando-os e ensinando-os. O que é isso? Batizando-os também é particípio, só que é um particípio modal. Ou seja, de que modo ocorre? Então, veja só, fazer discípulos é o principal. O que é essencial para eu fazer discípulo? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Agora, qual o modo que eu vou fazer discípulo? Qual a forma que eu devo fazer discípulos? Então, eu devo fazer discípulos batizando e ensinando. Então, esses dois aqui, chamado particípio modal, é a forma como eu vou cumprir o imperativo, que é fazer discípulos. Portanto, esse texto de Mateus 28, gente, ele nos mostra que Jesus tem toda a autoridade deriva dele. Esse texto nos mostra que Jesus manda
fazer discípulos. Ele nos manda fazer discípulos. Essa é a ordem de Jesus, né? A ordem de Jesus é ir e fazer discípulos. Aliás, a ordem dele é fazer discípulos e uma condição para que a ordem seja executada. É muito complicado quando você fala assim, não, porque a missão da igreja é o id, é ir. Mas ir, você sempre está indo. O imperativo, a ordem, não pode ser ir. O imperativo tem que ser fazer discípulos. O fato de você ir não quer dizer nada. Se você não fez discípulo, não resolveu, não atendeu a ordem de Jesus. O texto também fala que nós devemos fazer discípulos de que forma? Ensinando e batizando. São as duas fórmulas pelas quais a gente deve fazer discípulo. E o texto termina dizendo o seguinte, que nós temos que estar convictos da presença de Jesus, né? Nós encontramos isso no final do texto. Ou seja, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco quando? Estou convosco quando vocês estiverem indo fazer discípulos, batizando e ensinando. Vocês não vão estar sozinhos, vocês vão estar na minha presença, né? Eu estarei com vocês. Fazer discípulos convictos da presença e autoridade de Jesus, né? Ele estará presente ali. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É o texto principal que nós lemos. Aqui tem alguma pergunta. Vamos lá. O texto que nós lemos, Jesus nos manda ser discípulo? Também, não. Para fazer. Sim. Para fazer tem que ser, né? Isso, a questão é essa. Às vezes tem que ser. A questão é essa. Mas literalmente o texto não manda ser discípulo. O texto só manda ir fazer discípulos. Mas o texto não manda ser discípulos. Por quê? Porque ser discípulo é requisito para você estar na igreja e requisito para você receber essa ordem. Quem não é discípulo não pode fazer discípulo, porque não tem sentido. Quem não é discípulo fazer discípulo. Ele nem sabe o que é isso, né? Como é que ele vai fazer discípulo? Então a ordem ali de Jesus, portanto a missão da igreja é ser discípulo, porque a igreja já é o grupo de discípulos, então não tem necessidade. Agora vamos ver a segunda pergunta. Fazer discípulo e evangelizar é a mesma coisa? E agora, hein? É mais do que evangelizar. O fazer discípulo é quando você tem um tempo maior para discipular uma pessoa, né? Evangelizar que você fica caminhoneiro lá. É evangelizar. Fazer discípulo é o caminhoneiro que eu peguei o Zé lá dentro, tomando aquelas mensagens suas, pastor. Eu estou evangelizando. Tem que ter mais tempo, né? Mais tempo. Então, veja só. Fazer discípulo é evangelização. Evangelizar é a mesma coisa? Não. Mas todo que faz discípulo, evangeliza. Mas nem todo que evangeliza faz discípulo. Né? A questão é essa. Porque fazer discípulo é mais do que evangelizar. Você tem que ter um tempo a mais com a pessoa, né? Há coisas que não é só evangelizar. Evangelizar é uma parte do fazer discípulo. Vamos agora para mais uma. O que é evangelizar? Né? Proclamar o evangelho. Isso, evangelizar é proclamar, né? É pregar as boas novas, é falar da obra de Deus em Cristo e em nosso favor. O que Jesus Cristo fez por nós, né? Essa obra de Deus. É mais fácil evangelizar quando você fala que Jesus fez por você. Sim. É com a pessoa, você leva esperança para a pessoa. Sim, exatamente. Então, e se ele fez por mim, ele faz por você também, né? Quer dizer, não é pessoal, não é individual, né? Ele fez por um grupo de pessoas. Então a ideia é essa, pregar as boas novas, é falar o que Jesus fez, é trazer uma notícia, né? Boas novas é uma notícia. E o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é criar um evangelizador. Aí pega, aí é mais um pouquinho, né? Então vamos ver. Olha só, o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é evangelizar sistematicamente. Sistematicamente significa dentro de um sistema. Você tem que ter um sistema, uma organização daquilo que você vai fazer.
Então, evangelizar sistematicamente através de uma metodologia. Você tem um método, você tem um formulário que você tem que preencher, você tem dias para ir na casa da pessoa, você tem uma lição para seguir, você tem algum método, uma metodologia. Mas não é só metodologia. Você também vai evangelizar através de quê? De testemunho. Porque você vai conviver com a pessoa de alguma forma e a pessoa vai ver o seu testemunho, as suas opiniões, vai ver a sua vida fora da casa dela ou fora do ambiente onde está acontecendo o discipulado, né? Então, testemunho e relacionamento, ou seja, entre o discípulo e o discipulado, um relacionamento que direcione o discipulado a um compromisso pessoal com Jesus. Não é isso que o texto fala? O texto diz assim: fazei discípulos. De que forma? Ensinando. Aí está trabalhando com a metodologia, com o sistematicamente, etc. E batizando. Batizando é fazendo o quê? Não é simplesmente batizar, é levar aquela pessoa a ter um compromisso pessoal com Jesus. Então, o fazer discípulo é muito mais do que evangelizar. E nós não fomos chamados, a missão da igreja não é só evangelizar, é mais do que evangelizar. Então a coisa é mais pesada um pouco, a situação é mais difícil, né? Não é tão fácil assim. Agora vamos ver mais uma. Qual o objetivo do fazer discípulo? Fazemos discípulo para quê? Para eles serem discipuladores. Para eles serem discipuladores. Isso aí, né? Veja, gente, o objetivo principal é glorificar a Deus. É muito comum você falar assim: aqui você evangeliza para quê? Ah, eu evangelizo para a pessoa converter. Para a pessoa converter, é muito comum a gente ter. Mas o objetivo do discípulo, do fazer discípulo, é glorificar a Deus. Veja só, tem um pastor antigo, ele era médico na Inglaterra e ele depois foi chamado para o ministério e ele deixou a medicina para ser pastor, que é o Martin Lloyd Jones, né? E então o Lloyd Jones, ele, num dos seus livros, ele falou essa expressão: o primeiro objetivo da pregação do evangelho não é salvar almas, é glorificar a Deus. Não se tolerará que nenhuma outra coisa, por melhor que seja, nem por mais nobre, usurpe esse primeiro lugar. Gente, que afirmação pesada. O objetivo principal da igreja é glorificar a Deus. Sim. O principal objetivo é Sim, por que é que nós reunimos aqui? Não é pregar, é glorificar a Jesus. Então, Isso. quando você perguntou aí qual é o objetivo de discipular, a gente tinha que ter dito imediatamente assim: obedecer a ordem de Deus que ele mandou. Sim. Mas isso aí é circular, né? Ia circular, mas não é o caso. É a glória. É porque nós perdemos o foco que as coisas, que o objetivo é glorificar a Deus. Né? É glorificar a Deus. Quando você prega o evangelho, você está glorificando a Deus. Quando você estuda a palavra, você está glorificando a Deus. Quando você evangeliza, você está glorificando a Deus. Quando você discipula, você está glorificando a Deus. Então esse é o objetivo principal. E eu fico olhando essa situação em relação ao discípulo, que eu pretendo trabalhar com discipulado aqui na igreja, para que os membros da igreja discipulem. Você entendeu? Veja só essa situação. Essa semana nós tivemos a reunião do conselho. Tá ativo aí, né? Tivemos a reunião do conselho. E o que aconteceu nessa reunião? Foram desarrolados. Isso aqui, gente, é só do Atalaia, da congregação do Atalaia que nós estamos falando aqui. Foram desarrolados por maioridade 13 crianças. Veja, na nossa escola dominical nós temos matriculado 6 crianças. Foram desarrolados 13 por maioridade. Desarrolados por falecimento 4. Foram desarrolados por abandono, pessoas que não vêm mais à igreja, né? Há mais de ano que não vêm à igreja. 24 pessoas. Veja só que na escola dominical nós temos 26 alunos.
e 24 você pensar, desabandono para para abandono. maior idade também abandonaram, né? Sim, sim, mas vamos continuar, mas não terminou não. Tem os desarrolados em função dos pais, que são menores, que como os pais foram desarrolados, eles também foram desarrolados, que são 2, né? São 2. Ou seja, nós temos ali 13 que estão na fila para visitação, para decidir se vão ser desarrolados ou não serão desarrolados. Então, quer dizer, são pessoas que não estão frequentando, são pessoas que não estão frequentando a igreja. Tirando os falecidos, porque o falecido não tem jeito, né? Os falecidos não tem jeito. Nós temos 52 membros. 52 membros. Então, irmãos, olha, nós temos 52 membros, e aí eu gostaria de falar para os membros da congregação do Atalaia que estão me ouvindo nesse instante. Nós temos 52 membros que estão sendo desarrolados e que precisam das nossas visitas. É verdade que nesses 52 membros nós temos alguns que mudaram daqui, temos alguns isso, mas você pode ter certeza, com todos os percalços que nós não temos controle, eu sou capaz de afirmar que no mínimo 50% desses 52 membros estão aqui, no entorno aqui da igreja, e nós carecemos da ação dos membros da igreja, da congregação, de você, para nos auxiliar a discipular essa turma, a ir atrás deles, a recuperar. Nós estávamos estudando essa semana no Salmo 126, que nós devemos buscar no mínimo o melhor do passado. Então nós temos que, se o melhor do passado era 52 membros, irmão, vamos atrás desse melhor. Nós precisamos trazer esse melhor do passado para a nossa realidade, né? Para os nossos dias, né? Então, isso é que é o fazer discípulos. E nós estamos, irmãos, orando, estamos contando com a participação dos irmãos. Você pode estar falando assim, esse pastor está ficando doido, porque nós não estamos podendo sair nem do lado de fora. Como é que nós vamos discipular o povo? Irmão, mas nós estamos falando aqui porque nós já estamos preparando, porque nós cremos que isso vai passar e, se Deus quiser, não vai demorar. Então, daqui uns dias isso vai passar. E quando passar, nós não podemos ficar esperando outro tempo para sermos treinados. Eu já estou querendo adiantar o treinamento para quando passar, os irmãos já estão no ponto de bala para fazer esse trabalho no bairro. Isso é o que nós desejamos, irmãos. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu sozinho eu não posso, né? Eu sozinho não consigo fazer isso. Eu preciso da ajuda, do apoio dos irmãos, né? Estive conversando aqui com a Elizabeth essa semana, né, no final de semana, no domingo, e ela estava falando comigo várias pessoas que moram próximas da casa dela e que são pessoas que frequentavam aqui, ou pessoas que a filha ou filhos frequentaram aqui, e são pessoas que podem ser alcançadas, né, com o evangelho. São pessoas que são amigas da igreja, e nós precisamos chegar a essas pessoas, né? Vamos orar nesse instante, encerrando o nosso estudo e rogando as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Pai Celeste, nós rendemos-te graças pelo estudo que fizemos. Estudo a tua palavra, que fala, Senhor, ao nosso coração. E nós suplicamos, Pai, que tu esteja despertando cada um dos membros da nossa congregação. Que nós possamos, Pai, buscar de ti e na tua presença a restauração da nossa sorte, e buscar, Pai, na tua presença, possamos buscar aquelas almas que estão ao nosso lado, que estão no nosso bairro, que estão no entorno da igreja, pessoas aflitas, pessoas sem esperança e pessoas que carecem de conhecer a Jesus. Suplicamos, Pai, que nos prepare para este trabalho e que prepare esses corações desde já para receberem a palavra dos teus servos. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.